Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou Nilda Medeiros e me apresento como terapeuta holística. Eu atendo pessoas utilizando as terapêuticas barras de Axis, mesa radiônica, reiki xamanismo ancestral, fitoenergética, numerologia cabalística, fototerapia e ultimamente, radiestesia terapêutica. Tenho operado mais com esta e com o reiki. E eu aproveito já para convidar os que já me seguiam no Instagram e os que passam a me conhecer a partir de hoje, para conhecer o meu canal, Momento Desperta, no meu site também, Vitrine Energética. Os endereços de acesso estão logo abaixo aí, os links. E aos que não me conhecem, eu informo que tenho várias lives no Instagram. Depois, parei um tempo e agora eu volto devido ao desejo de continuar sendo contribuição para mim, para o outro e para o planeta. E também atendendo pedidos para voltar, né? Muitas pessoas pedindo para eu voltar com o projeto. E só que agora, nesse retorno, eu trago um conteúdo novo, semanalmente, todas as terças-feiras, às 20 horas, no Instagram e aqui no YouTube. E sempre esses conteúdos versarão da expansão de consciência. Em breve eu trarei um conteúdo sobre a definição de consciência, se é que é possível defini-la, né? Mas hoje eu falo sobre o assunto urgente, mais urgente. E antes que eu entre nesse assunto urgente, também devo dizer que vocês acessando lá os endereços do meu canal, verão a minha formação acadêmica, que eu vou falar nessa primeira live e nas demais eu não vou ficar repetindo. Eu sou formado em letras e em pedagogia, né, em administração e supervisão escolar. E eu também sou mestre em literatura brasileira. Tenho umas pós-graduação aí em linguística, teorias de ensino. Trabalhei 23 anos como professora de língua portuguesa. Depois eu fui para a gestão, né, da educação básica. E depois eu acabei indo para a direção, depois supervisão escolar, aposentei o cargo e nem parei, engatou de cara assim no outro, nesse cargo agora que eu estou investida de diretora de escola. Então eu sou diretora de escola, de uma escola de anos iniciais, educação básica, né? No município de Araraquara, né? É uma escola estadual, e aqui no estado de São Paulo. Faço questão de colocar porque ao longo dos nossos encontros eu vou falar muito dessa escola, porque eu acabei levando os conhecimentos fora da educação escolar lá para a escola, né? Que é aí em relação à minha formação com fitoenergética. Mas hoje o assunto não é isso. O assunto hoje é aquilo que eu chamo de assunto urgente, né? A nossa alimentação. Algo inevitável. Temos que nos alimentar e cada vez mais os nossos alimentos sofrem processos de envenenamento. Eu venho pesquisando, lendo, e aí depois eu parei com as lives e isso começou a me incomodar, né? Que é coisa de professor mesmo. Ter a necessidade de socializar os seus conhecimentos, porque não tem o menor sentido ter conhecimento e guardar, tem que socializar. E quando eu falo essa questão de ser contribuição para mim, para o outro, para o planeta, é porque toda vez que eu me debruço sobre um assunto e eu não guardo ele para mim, eu passo para o outro, eu estou sendo contribuição para o outro, mas estou sendo para mim também porque eu me permito, né, debruçar e conhecer mais. E, obviamente, para o planeta, né? Muito bem. Eu vou discorrer sobre o que acessei nesse sentido aí, né, da nossa alimentação. E depois eu vou apresentar possibilidades que o universo nos traz para evitar
para eliminar efeitos desse envenenamento na nossa alimentação, reduzir estragos no nosso organismo, pois o propósito desse meu trabalho, junto aos que me acessam, seja aqui presencial ou virtual, é ser contribuição, sempre, tá? Bom, conforme pesquisadores da área da saúde, a saúde e a doença, elas começam no intestino. Cada vez mais há pesquisadores da área falando disso. Após passar pela boca, é claro, né? O tudo que ingerimos, né? Por exemplo, o intestino vazando toxinas, elas espalham pelo organismo, pelo corpo, né? E, mediante os farmacológicos, mediante uma série de coisas que nós ingerimos, como metais pesados, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, acabam causando, né, buracos, rompimento no intestino, e aí vaza toxina. Vazou toxina, elas espalham pelo organismo, pelo corpo. Só para vocês terem uma ideia. O item mais tradicional nas mesas das famílias brasileiras, o arroz. Então, para combater o mofo no arroz, ele recebe arsênico, que é utilizado como inseticida para eliminar as pragas dos alimentos. Aí falar em arsênico, o dia que eu estava acessando esse conhecimento, eu me lembrei como professora de língua portuguesa e mestre em literatura brasileira, não dava para não lembrar, né? Da personagem Emma Bovary, lá que protagonizou, né, a obra de Gustave Flaubert, a Madame Bovary. Então, essa personagem, ela sofre um descontrole emocional, né? E ela acaba ingerindo arsênico. Cara, veja bem, né? Essa obra, ela data de 1856, né? Faz parte do realismo europeu. E na consulta que eu estava olhando ali para pegar a data, que eu não me lembrava, esse trabalho de Flaubert já estava enveredado para pesquisa sobre os efeitos do arsênico no corpo humano. E eu acabei de dizer para vocês aqui que ele é utilizado como inseticida para eliminar as pragas dos alimentos, principalmente lá no arroz. E voltando ao arroz, né? Arroz integral. Tantos de nós buscamos pensando cuidar melhor da nossa saúde e olha o ledo engano, né? O integral, o arroz integral, ele é mais envenenado que o não integral, porque as toxinas elas ficam embaixo da casca. E quando o arroz é polido, a casca com as toxinas são eliminadas. Já o que não acontece com o arroz integral, que elas ficam lá. Daí a importância de nós buscarmos conhecimentos, não terceirizar, porque o sistema capitalista é um sistema do salve-se quem puder, né? E eu tenho absoluta certeza que pode mais quem tem mais, seja dinheiro e ou conhecimento. E o conhecimento está ao alcance do nosso dedo, da nossa mão, ok? Então busquemos e socializemos esses conhecimentos para ser contribuição para nós, para o outro e para o planeta. Porque não vão falar disto nas matrizes curriculares, né? E muito menos vão colocar um cartazinho desse lá no supermercado, né? Porque eu falo que o supermercado é como o reino da Disneylândia, né? De tão lindo. A gente fica encantado ao adentrar um supermercado. Mas à medida que você vai estudando, pesquisando, você vê que está tudo envenenado. Mas sigamos, né? Eu estava falando da importância de buscar o conhecimento, né? E eu vou entrar na fera aqui, né? Que é o glifosato. Ele é cancerígeno, comprovadamente. E o Brasil é campeão no uso, né, desse defensivo. E ao comprar o grão, já compra junto a semente com o glifosato, porque a semente não vinga, ela não desenvolve. Inclusive,
O fabricante do defensivo é o mesmo da semente. Eu estou dizendo com base em estudo, pesquisas, né? Não que eu pesquiso, mas de pessoas que pesquisam e trazem para lives que eu estou passeando o tempo todo e vou colhendo para mim e para o meu outro. E tudo liga-se ao T do transgênico, tá? Por exemplo, a linguiça processada, ela vem com 2 T's, que é do transgênico, né? E o teor de glifosato. Maria Pereda, ela é PhD. Eu sigo essa doutora há muito tempo. E nesses encontros eu vou trazer muito conhecimento que eu já acessei, né? Vendo as lives dela, comprando o curso dela, né? Então, a Maria Pereda, ela deixa claro, explícito, que a questão do glúten é fantasiosa. Porque o problema não é o glúten, mas sim o glifosato, que faz grudar. E eu vou falar, eu vou citar um exemplo meu, né? Já estou na menopausa já há algum tempo, o metabolismo fica muito lento e adquiri peso e não consigo perder. Então, eu falo com meu filho, não vou mais, eu não como massa mesmo, mas eu adoro macarrão. Então ele vai e procura um macarrão sem glúten. Mas o macarrão continua grudando. É lógico, por quê? Né? Eu aprendi ali com a Maria Pereda que não é o glúten, é o glifosato que faz grudar. E também tem a questão dos alimentos processados, que eles necessitam de uma água limpa. E como está a água? Como é que está essa água? Né? Mas voltando a Maria Pereda, que a gente fala assim, mas quem é essa Maria Pereda? Para quem não me acompanhava antes no Instagram, né? Maria Pereda, se você digitar lá no Google, você já vai ter lá, um escavador vai te trazer. Doutora em farmacologia pela Unicamp, é graduada e bacharelada em química pela Universidade Mackenzie. E atualmente ela é diretora científica de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa Cheminium, se é que eu li certo, em química. Então, as grandes áreas aí são ciências biológicas, na farmacologia, e bioquímica e imunologia. Todas as vezes que eu for falar da Maria Pereda, esse termo imunologia farmacológico, eu aprendi tudo lá com ela. Eu vi com outros também, mas ela é PhD, né? PhD. E o mais interessante, essa doutora, ela faz as lives dela com banco de dados. Não é da cabeça, não é do achismo dela, não é que ela... Não, ela pesquisou e ela traz. Então não tem como você não dar credibilidade, ok? E tem também a grande área dela que ela atua também, que é ciências exatas e da terra, né, que é a química. Eu vou pensar alguns pontos do vilão aqui, o glifosato. De acordo com as culturas geneticamente modificadas, em 1991 começou a ser vendida a soja geneticamente modificada. E em 2004, o glifosato era usado em 80% das plantações de soja dos Estados Unidos para eliminar ervas. Em termos de nomes comerciais desse glifosato, as pesquisas que eu busquei diz, inicialmente foi produzido pela Monsanto, que é uma empresa, né? E ele foi produzido com o nome de Roundup. O produto não está mais sob essa patente, agora é vendido sob vários nomes, como Top UP48 na Tailândia ou Mata-Mato no Brasil. Eu vou citar apenas esses 2 lugares, porque o meu propósito aqui não é excomungar o glifosato, mas sim, né, mobilizar a expansão de consciência em quem me ouve. Porque não é só ele que está, né, deteriorando com o nosso organismo. Tem outras questões, como o alumínio, chumbo, o plástico. Uma série de itens que estão aí, que a gente consome, seja utilizando no corpo, como ingerindo, né, que estão comprometendo por demais a nossa saúde, e ninguém fala disso, e não vai falar, não vai ensinar,
nas matrizes curriculares, seja de educação básica ou universitária? Não vai. Então, por isso eu falo, eu não vim excomungar o glifosato ou qualquer coisa, é sim expandir, mobilizar para a expansão de consciência, porque expansão de consciência é você ir acessando conhecimento. Eu vou falar num outro momento sobre isso. E acessando conhecimento numa esteira em que você vai sozinho, né? Mas voltando para o glifosato, a história dele, né, que eu pesquisei lá para trazer para vocês. Ele foi sintetizado pela primeira vez na Suíça em 1950 pelo químico Henry Martin, mas não se conhecia sua função herbicida. E a pesquisa nunca foi publicada. A substância foi inicialmente patenteada como um agente quelante. Quelante, olha aí. No seu teor químico, o glifosato é um aminofosfonato análogo ao aminoácido natural glicina, que, portanto, ocupa o lugar desta na síntese proteica. O seu nome é uma contração de glicina mais fosfato. Aí tem a bioquímica dela também, que tem um monte de termos técnicos que eu não vou falar aqui, porque leva tempo e muitos não vão nem compreender, tá? A toxicidade. Muitas avaliações acadêmicas e de entidades reguladoras atestaram a baixa toxicidade relativa do glifosato como um herbicida. Porém, há muitas controvérsias, tem se confirmado em estudo mais recente sua toxicidade, onde se reivindica que, devido à associação dessa toxicidade de tais formulações estar atualmente bem comprovada, e requerer uma revisão do regulamento, né? Mas aí você já ir pensando, mas revisar? E aí, tirar do mercado? E aí, como conter para a soja continuar alavancando, né? Um grão que ninguém come, o que é que faz com ele, né? Vocês veem, né? Quantidade de óleo nas prateleiras do supermercado, o valor do óleo de soja, né? Eu, por exemplo, só eu e o meu filho. E à medida que eu vou adquirindo conhecimento, eu vou implementando na minha vida e na minha casa. Nós consumimos óleo de coco. Mas eu sou oriunda de uma família de 10 irmãos. Eu conheci 8. Meus pais, lavradores da terra, não teriam condições de comprar óleo de coco. Ia ser o óleo de soja. Então, só uma colocação para você tirar as suas conclusões. Formulações comerciais de glifosato contêm, além de sais de glifosato, certos aditivos, tais como surfactantes de diferentes tipos e em concentrações variáveis. Textologistas têm estudado os efeitos do glifosato isoladamente, dos aditivos isoladamente e das formulações, porque ele não vem sozinho, ele já está misturado a um monte de outros, né? Defensivos, etc. Análises toxicológicas sugerem que outros ingredientes, em combinação com o glifosato, podem ter maior toxicidade do que o glifosato isoladamente. Daí também eu ter dito que eu não estou aqui para excomungar, né, esse herbicida, porque não está sendo utilizado sozinho também, né? Tem aí uma questão aí de ser dissolvido, né? Em março de 2015, a Agência Internacional de Pesquisas em Câncer, da Organização Mundial da Saúde, que não é nada confiável, né? Porque ela está imersa à Agenda 2030 e a outras, mas a live não é para isso hoje. Mas está lá. Em março de 2015, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial da Saúde, classificou o glifosato como provavelmente cancerígeno em humanos, categoria 2A, com base em estudos epidemiológicos, estudos em animais e estudos in vitro. Após alguns anos de desenvolvimento, estudos e avaliação pelos órgãos reguladores, em 1974, o herbicida baseado em glifosato, com o nome comercial Roundup, passou a ser vendido nos Estados Unidos e era anunciado que respeitava o ambiente, que era inteiramente biodegradável, não
deixava resíduos no solo, que era falso. Nos Estados Unidos, a empresa foi mais tarde, acho que em 1996, forçada a retirar tais alegações, né? Falsas, né? Consideradas publicidade enganosa. 2 anos mais tarde, ela foi condenada por sugerir que o produto poderia ser espalhado nas águas ou perto delas sem perigo. Porque não teria perigo. E tem. Daí, lá no começo do problema, como está a nossa água, né? Os alimentos processados depende de água tratada. E como estão as nossas águas? Aí vê o que você está comendo de alimento processado. Outros usos também, ó. Entre 1994 e 2015, o glifosato foi um dos herbicidas pulverizados nos campos de coca da Colômbia, em territórios dominados por traficantes e pela Farc, como parte do Plano Colômbia, que visava erradicar o cultivo das plantas usadas na fabricação da cocaína. Outros países também, como o Equador e Peru, também fizeram uso de pulverização aérea com esse mesmo fim. Em 2016, menos de um ano após a interrupção da pulverização aérea, a área utilizada para a plantação de coca havia aumentado em mais de 50%. E ao final de 2017, o país voltava a bater recordes de produção de cocaína. Aí eu trago aqui também, dessas pesquisas que eu fui buscando, que eu vou falar do livro da pessoa aqui, condenações judiciais. O caso Dewayne Johnson. Gente, está recente, ó, em junho de 2018. No processo judicial Johnson, a Monsanto, né, o Johnson, o judicial, contra a Monsanto, que é a fabricadora, né, Diane Johnson, um antigo jardineiro de uma escola da Califórnia, de 46 anos, que está a morrer, foi publicado naquela época, não está aqui, está a morrer, de linfoma não Hodgkin. Levou a Monsanto, que tinha sido adquirida pela Bayer, no início desse mês, lá junho, né, 2018, se é Bayer é bom, né? Vamos lá. Né? Que tinha sido adquirida pela Bayer no início do mês de junho, a julgamento no Tribunal Superior do Condado de São Francisco, alegando que esta passou décadas a esconder, a Monsanto, a esconder os perigos cancerígenos dos seus herbicidas Roundup. O juiz ordenou que os jurados fossem autorizados a considerar tanto as provas científicas relacionadas com a causa do cancro de Johnson, como as alegações de que a Monsanto suprimiu provas dos riscos, com possíveis indenizações punitivas. Em agosto de 2018, o júri atribuiu a Johnson 289 milhões de dólares de indenização. A Monsanto disse que iria apelar, dizendo que estavam confiantes de que o glifosato não causa câncer quando usado de forma adequada. Quem usa de forma adequada? Né? Eu mesmo não usei. Né? Eu tive um sítio, ficou comigo 1 ano, em Pirangi, aqui do estado de São Paulo, e eu não tinha cadastro rural. Mas tinha um monte de gente que comprava para mim. Tá? Usar de forma adequada. Né? Em recurso, o prêmio foi reduzido para 78,5 milhões em novembro de 2018 e posteriormente reduzido ainda para 21,5 milhões em julho de 2020. Vamos falar um pouquinho da América Latina, Brasil. De maio a junho de 2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, abriu uma consulta pública sobre o glifosato. Participaram da pesquisa 4.602 pessoas, sendo 11 de fora do país. Entre as participações do Brasil, os estados de São Paulo, né, 1.221, Paraná 836, Rio Grande do Sul 522, foram os que mais responderam à consulta. A maioria dos brasileiros pediram a proibição
No entanto, a Anvisa reclassificou o glifosato como não sendo de alto potencial carcinogênico em humanos. O levantamento da agência pública e da Repórter Brasil revelou que o herbicida lidera a lista de agrotóxicos permitidos no Brasil, que mais intoxicaram e que mais mataram na última década, que 92% das mortes causadas por esses produtos foram classificadas como suicídio. É bem isso, cara. Não vão dizer que morreu disso, né? Lembra muito bem a fase do experimento, né? De 2019, 2020, né? Nunca se soube quanto de fato, né, tiveram suas vidas ceifadas por aquelas questões lá. Porque dava-se nome a um monte de coisa. Tá aqui o caso, é suicídio. Né? Suicídio. Né? Colocou para dentro do corpo, suicidou. Em agosto de 2022, o Comitê Executivo de Gestão, GSEX, e a Câmara do Comércio Exterior, CAMEX, reduziram os impostos de importação do glifosato e seu sal de monoisopropilamina, que é o que usa para as misturas. Então reduz, né? Sai aí uma manchete, uma coisa muito séria, aí reduz lá a questão dos impostos, né? Como a gente ouviu aí na voz de um político famoso, deixa a boiada passar, né? É isso, né? Soja. No Brasil, a soja, esse grão exótico que nenhum de nós come, né, é o vetor de uma guerra cultural chamada agronegócio. Um dos itens de alimentos que carrega a questão dos venenos para conter pragas e os transgênicos. Né? Os agrotóxicos eles atingem com muito mais força mulheres, crianças, indígenas e camponeses que vivem no entorno dos cultivos das commodities, mas fazem parte do dia a dia de toda a população, já que estão presentes na água e na alimentação de cada vez mais pessoas. O Brasil é o maior consumidor mundial dessa substância, com mais de 700 mil toneladas por ano. Na Holanda, que é um país tipicamente da agricultura, apenas 30% dos venenos utilizados nas plantações lá é permitido lá, né? Apenas 30% do que que a gente usa aqui no Brasil é permitido lá. E aqui, mais de 70%. Daí a questão dos 700 mil toneladas. É grave o problema representado pelo uso massivo de herbicida, pesticida e fungicida para a saúde humana e para o meio ambiente. Essas questões você encontra no livro Agrotóxicos e Colonialismo Químico, de Larissa Mies Bombart. Foi lá que eu fui buscar e também vi a live dela e depois peguei o livro, né, li e copilei muita coisa para trazer aqui. E ela diz assim, é o colonialismo na forma de veneno que os europeus já não querem, né? Não querem mais, então eles usam lá 30%, 70% é nosso. Passa. E aí vem adoecendo o corpo e afetando a mente. Um assunto também para falar na minha próxima live, que vai ser sobre o autismo, toda a implicação dessa alimentação envenenada e outras questões no autismo. Mas agora sigamos aqui com essa questão da alimentação. E a Larissa ela diz assim, junto com o casco do boi, achei muito poético isso, por isso eu trouxe, junto com o casco do boi, a soja transgênica ela expulsa o índio, o ribeirinho, o beiradeiro da Amazônia e o geraizeiro no cerrado. Expulsa a onça, a sucuri e a capivara. O arroz, o feijão e a mandioca. Expulsa também a crítica, inclusive a de Larissa, obrigada a se mudar para a Bélgica após uma série de episódios traumáticos. Essa pesquisadora, acho que ela era de Campinas, ela teve que ir embora com a família. Num governo aí anterior, teve que ir embora, porque
Foi ameaçada de ter a família toda eliminada por conta da pesquisa dela. Tá aí, meus amores, que ninguém vai falar, não vai pôr em matriz curricular, como eu falo. Cabe a nós buscarmos, nós cuidarmos, não terceirizar jamais. O glifosato, ele elimina minerais no solo e no corpo, tá? Então, já não tem, né? Porque já foi saqueado, né? O ouro, a prata. E os outros minerais estão sendo eliminados para uma comercialização assim, fora do comum, sem regra. E aí ele vem e elimina também o pouco de minerais que a gente ainda pode trazer para o nosso corpo, ele elimina também no nosso corpo. Então ele é usado como defensivo nos transgênicos. Outros fatores da alimentação que inflamam e destroem o nosso organismo também é bom lembrar. Já faz acho que foi 2023, 2024, não vou me lembrar, acho que foi 2023. Eu vi uma live no canal do Flávio Vale, que eu vejo muito lá, aprendo muito lá. A live era com o Rodrigo Romo, né? Acho que o nome é Plasticidade Neural. O Rodrigo Romo, ele também é formado em Química, mas, paralelamente à formação dele, hoje ele versa aí da questão da espiritualidade e também ali da geopolítica. Então ele fala que alimentos com alto teor de açúcar, né? Achei muito interessante, nos alimentos. Então, alto teor de açúcar nos alimentos. Daí um pâncreas hoje ter que produzir muito mais insulina que em tempos remotos. Ele cita a laranja como exemplo, que nos anos 60, 70, ela tinha uma escala de 1 a 10, ela tinha nível de 3 de teor de açúcar e frutose. Após as manipulações genéticas, a mesma laranja hoje tem nível de 7 a 7,5 de açúcar. E isso ocorre com as demais frutas. Daí, né, você comer uma maçã, uma banana e ter um pico glicêmico. Absurdo. A consequência de que o pâncreas tem que produzir 2 vezes mais insulina. Diz ele que os primeiros 40 anos de uma pessoa, o pâncreas poderia ter de produzir 30 litros de insulina. Com essa alimentação modificada, que a gente convive hoje e ingere, o pâncreas tem que produzir 90, 95% litros, 3 vezes a mais. E aí a gente chega aos 45, 50 anos com o pâncreas de uma pessoa de mais de 90. Ele produz mais, ele vai se desgastar mais. Daí as doenças do século, né? Aí começa a explodir diabetes de uma quantidade que ninguém do tipo 1, do tipo não sei de quanto, que a gente não imagina como isso. A mesma questão também com o CR, né? O câncer. Que parece que toda família tem alguém com, né? Então ele fala, não, esse fator também o câncer é um fator inflamatório, né? Que é produzido por excesso de açúcar. Tem outras questões ligadas, mas esse também. A glicação, carboidratos, metais pesados. E aí a gente pode pensar nos sucos industrializados, os refrigerantes, também o alumínio, né? Porque o que se consome nesses refrigerantes, o açúcar que está lá naqueles garrafa plástica? A embalagem é tóxica. E o que está dentro, então, né? Eu fico muito preocupada e incomodada porque, como eu disse, eu sou diretora de escola ainda de crianças de 6 a 11 anos, né? E eu vejo todo dia lá, né? E com as garrafinhas e que vem, Nilda, abre para mim, né? Então, mais algo que fica me impulsionando a falar disso, a trazer, né? Mobilizar esses pais para esse conhecimento, para buscar esse conhecimento que todos nós temos condições de buscar. Claro que eu sei que há pessoas que não têm, meus pais mesmo, que já são falecidos. Minha mãe aprendeu a ler e escrever na nossa casa, meu pai nunca aprendeu a ler e escrever, né?
seria complicado para eles. Mas a maioria, né, estaria aí com 2016, 2015, estaria com 90 anos se estivesse aqui. Então, quase 90, né? 86, 88 por aí. Para essa geração que não teve acesso à educação escolar, não chegou aos bancos escolares, mas teria os filhos, os netos, né? Eu lamento não ter acessado esses conhecimentos para ser contribuição para meus pais, que eu consiga ser agora, né? Um controle orgânico, que eu estava vendo isso daí, eu falei, achei legal chamar isso de controle orgânico, como nós somos controlados organicamente. O alumínio, o chumbo e outros, eles estão lá. O alumínio, por exemplo, no desodorante, no batom, e principalmente nos alimentos que recebem proteção na embalagem de alumínio. Vê as crianças com aquele salgadinho, todos, né? E a gente fala, nossa, não, isso aqui é saudável, né? Isso aqui está protegido, ó, tem uma casquinha de alumínio. Olha o engano, né? Depois, visivelmente, também nas latas de cerveja, cítricos e refrigerantes em geral. Tudo é depositado no nosso organismo. Quer dizer, no meu não é mais. E a partir do momento que eu acessei o conhecimento, eu tirei da minha vida, da minha mesa, e luto com meu filho para tirar também, né? Dependências, então, tudo isso é depositado no organismo humano, que causa doença, causa dependência e falências de órgãos. Embalagem de plástico, utensílio de cozinha, panelas, talheres, etc. Né? Mas você pensar no que você tem de plástico, vai eliminando, substitua por vidro. As suas panelas, você cozinha no quê? Em alumínio? Panela de teflon? Vai conhecer um pouco do teflon para você ver o que você tem que jogar no lixo isso daí. Tá bom? Acho que era isso basicamente que eu tinha para falar sobre alimentação envenenada. Aí eu falei que eu traria técnicas para melhorar a saúde dos nossos sistemas, das nossas glândulas, dos nossos órgãos. Rodrigo Romo, ele cita o detox, fazer um detox anual, um para o fígado, outro para o estômago e outro para o coração. Pode-se fazer esse detox com um nutrólogo, com um homeopata ou com medicina tradicional mesmo. Eu trago também o ouro e a prata coloidal e o hormos, né, que eu conheci com o Guilherme Moraes e com o Rodrigo Romo, que ele também citou. Aliás, ele disse, quem tomou ouro e prata coloidal e hormos não precisou das picadas em 2019 e 2020. Eu tomo ouro e prata coloidal e hormos já faz 2 anos e meio e eu consegui curar, eu não, né? Esses suplementos, esses 3 suplementos, curaram a fibromialgia que ficou no meu corpo décadas. Que médico nenhum conseguiu eliminar, a não ser, né, um médico maravilhoso que eu conheci aqui. Eu não preciso mais dele nesse sentido, mas eu faço questão de todo ano ir visitá-lo, que é o Dr. Fábio, como é que é mesmo, filho? Fábio Malara. Esse é um médico que, nossa, mas ele cuidou muito bem de mim, de procurar que eu tivesse qualidade de vida, né? Ele sempre dizia assim, Nilda, olha, o fibromialgico é típico de quem carrega o mundo nas costas, ou a família. Não, quando ele falou isso, eu falei, então eu já entendi. Então ele me dava dicas, insights de como eu poderia ter qualidade de vida, mas tomando medicação. E eu não tomo mais nenhuma medicação. Estive com ele recentemente, ainda falei, não tomo mais. Eu consegui me livrar da fibromialgia tomando ouro e prata, coloidal e hormos. Também eu conheci um camarada muito interessante, que eu não sei muito dele, mas eu vi algumas lives dele e eu pretendo utilizar a live dele para falar de autismo, que é Thomas Zine. Não sei se estou falando certo o nome.
Thomas Zine. Ele fala da zeólita, é uma pedra. Aí ele tem um protocolo de como utilizar a zeólita. Claro, se alguém se interessar, eu vou deixar o link dele, né, aqui na live. Não precisa me procurar porque eu não sou entendedora de zeólita. Eu nem adquiri, eu pretendo adquirir. Então vai de cara a acessar aí o Thomas Zine e se inteirar da zeólita. Aí ele traz um protocolo assim, toma 40 dias. A zeólita mais grossa, primeira semana você usa uma colher dosadora que já vem quando você compra, que ela é menor. Depois, sem reação, se não tiver nenhuma reação, você usa o lado maior. Pausa de 10 dias, mais uma quarentena e volta a usar a mais fina, né? E ele ensina também você a utilizar a água hidrogenada junto, né? Não usar colher, quando você for usar a zeólita, não usar colher de metal, né? Isso aí. Usa de madeira ou plástico, eu acho que tem que ser de madeira. Talvez ele não tenha conhecimento de todos os danos que o plástico causa, né? E aí ele dá uns protocolos, coloca e segura na boca por segundos, que trata a boca, e depois você engole a zeólita. É você estar se alimentando dessa pedra para você desinflamar seu organismo. Thomas Zine, ele diz que a zeólita, ela trata qualquer doença por ser desinflamador do intestino que vazou toxina. Tem também a questão do cloreto de magnésio, a vitamina K2 para acelerar junto com a zeólita, para desinflamar, e todas as dores também que vai tirar. E a água hidrogenada para intestino preso. Mas a água hidrogenada, ela faz muito mais que tratar essa questão do intestino preso, né? Inclusive eu tenho a garrafa aqui, que eu deixei ela aqui, né? Essa garrafa linda aqui, ó, tá? Linda, né? Aí você coloca para hidrogenar a água, está vendo aí, ó? Eu acabei de colocar, né? Dura cerca de 2 minutos e ela já está pronta para ser ingerida. Garrafa linda, viu? Tem vários tipos, vários tamanhos, né? Eu adquiri uma de médio valor. Porque eu tenho preocupação com a minha saúde, né? E eu vou sempre pesquisar. Então, veja bem, o que é essa questão de você ingerir água hidrogenada? Então, ela vai ser hidrogenada, você vai consumir aí dentro de 8 horas. Mas a gente toma muito mais água dentro de 8 horas que uma garrafa dessa. Você vai tomar muita, você vai ficar completamente desinflamado, né? E o mais interessante é que você que não tem muito hábito de tomar água e não lembra, só por você hidrogenar e não querer perder que ela foi hidrogenada, você toma. Eu gostei dessa questão aí, entendeu? Falemos um pouquinho dessa garrafa, né? O potencial que a água hidrogenada ela traz é na questão de eliminar a oxidação, né? Então, ela trabalha com uma analogia aqui do ORP. E o que é? De forma geral, o ORP ele significa o potencial para reduzir a oxidação, que é isso que nós vamos ter aqui na água hidrogenada. E o que é isso? Bom, os elétrons eles têm carga negativa, e a soma de todos eles é o que indica o medidor de potencial de oxireduzação, que se mede em milivolts. Aí um valor positivo corresponde à capacidade de oxidar, envelhecer. E o valor negativo é o oposto, é o antioxidar, rejuvenescer. Isso significa que quanto menor o fator de ORP, mais radicais livres serão ligados à molécula H2, causando um poderoso efeito antioxidante, combatendo o estresse oxidativo e restaurando a saúde das mitocôndrias, que são elas que, né, nos colocam em efervescência, ebulição e vida, resultando em mais energia intracelular.
E esse ORP tem uma tabela que diz assim, tipo da água. Por exemplo, no refrigerante, o ORP é 600. Na água com gás, 450. Eu consumia muito água com gás. Eu já falei para meu filho, não compra mais que eu não quero saber de água com gás. A água mineral, 250 ORP. Água filtrada, 200. E a gente fica querendo mineral. Melhor ir para o filtro, né? Lá os filtros de barro mesmo. Tem também a questão da pastilha de hidrogênio, que é menos 100 de ORP. Já ajuda, tá vendo? Você vai gastar pouco. Tem também o bastão de hidrogênio, que é menos 120. É mais significativo ainda. Quanto mais negativo, mais antioxidante. Tem também a questão da água hidrogenada enlatada, menos 150. Garrafa de hidrogênio simples, menos 200. Garrafa de OH2+, né? Menos 600, que é esporte. E a garrafa, que é um pouquinho mais OH2+, que full, ela é menos 750. Que eu acho que é o caso da minha aqui, se eu não estiver enganado. Tá? Menos 750. Enquanto que eu estava consumindo água com gás 450 de ORP, de oxidação. E o refrigerante, que é 600. Então são questões de você começar a levar em conta, ok? Mas peraí, Nilda, eu não tenho esse dinheiro. Não, tem outras dicas aqui também, né? Você pegar a água e deixar no sol, insolação da água, já ajuda. Que é esse Thomas Jadison, colocou isso também. E depois você consome. Também tem a questão da semente do vegetal amoringa. Aliás, eu tenho plantado lá na escola em que eu sou diretora. Ela também decanta, né? Sujeira e outros malefícios aí da água. E eu vou deixar no link aqui da live, se você tiver interesse, para você conhecer sobre a zeólita e sobre essa garrafa. Eu não vendo garrafa, eu não sou sócio da empresa de garrafa. Eu apenas escolho ser contribuição para você, né? Eu escolho que as pessoas que vão acessar minha live, elas possam avaliar se foi contribuição e não deixar parado, né? Faça o compartilhamento da live com outros, indique, né? E eu reconheço em mim toda a força do universo. E é por isso que eu estou aqui. Tudo eu peço que venha a mim, que são frases da Barra de Axe, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu decidi que eu corto qualquer energia ligada a crenças hereditárias. Em mim, isso basta. E quando a gente corta essas crenças ligadas à energia hereditária, a gente deixa de achar que a medicina tradicional é Deus. A gente cuida da gente. Se abre para as medicinas integrativas também. Certo? E agora, voltando para as lives, eu tenho a certeza que com facilidade e liberdade eu deixo ir o velho e alegremente eu dou as boas-vindas ao novo, que é você, me seguindo, me compartilhando e conversando comigo, que a próxima, que vai ser sobre autismo, eu vou fazer ao vivo para que as pessoas possam interagir comigo, né? Tá bom? Eu espero que eu tenha atingido aí a minha perspectiva, que é ser contribuição para você. Flui em mim todo o potencial da cura. Eu sou uma pessoa saudável, eu não tenho dor, eu não tenho doença, eu não tomo remédio. E eu agradeço a todas as minhas células cansadas e eu permito que elas se renovam. Eu decreto o meu corpo saudável e te convido a fazer isso também. Que o universo nos traga tudo que já está disponível para nós.
Grande abraço, satisfação e até próxima terça-feira.